E aí pessoal, beleza? Meu nome é Romano, né? E hoje eu vou querer dar continuação, né, aos vídeos que eu tava fazendo sobre química, né? Hoje eu mudei o celular, né? Até meio diferente, demorei um tempinho para melhorar aqui como é que ele ia ficar. Espero que seja bom. O áudio, inclusive, né? Que é o que reclamaram. Né? Então hoje eu vou falar sobre o segundo modelo atômico, né? Se você não viu o primeiro, né, que é o do John Dalton, vai estudar sobre, né, porque é muito importante para ter um entendimento sobre esse modelo atômico, que é o de J.J. Thomson, beleza? Então, bora lá, né? O modelo atômico de J.J. Thomson, né, vocês podem ver que eu fiz um desenhão aqui, né, que é o que eu vou explicar depois. Mas primeiramente, vamos primeiro entender o que foi seu modelo atômico? O modelo atômico do Thomson, né? Vamos falar Thomson. Era uma ideia de um pudim de passas, né? Onde, ó, deixa eu desenhar aqui, ó, vendo de cima para baixo, ó, o pudim de passas seria mais ou menos assim, ó, né? Aí tinha várias bolinhas nele, né? Seria um pudim de passas, beleza? E esse pudim de passas seria a representação do átomo, tá? E para Thomson, o átomo, ele seria o que? Seria um pudim de passas, né? Onde a massa do pudim, né? A massa do átomo seria positiva, né? Então o pudim, como é que ele era? Ele era uma esfera, ele continuava com formato de esfera com massa, tá? Quer dizer massa positiva, beleza? E essa massa positiva, né? Já percebe-se o quê? Thomson, ele descobriu as cargas elétricas, né? Não confunda massa positiva, ele não falou nada a ver com prótons, não confunda isso, beleza? Então, nessa massa positiva, né, desse pudim, né, de passas, né, teriam várias uvas passas, né, na ideia dele, só que vendo como um átomo, seriam o que? Seriam subpartículas negativas, só, subpartículas negativas. Qual é o nome dado às subpartículas negativas do átomo? Os elétrons. Então, importantíssimo isso aqui. Ele descobriu os elétrons, né? Então, ó, no modelo atômico dele, haviam o que? No átomo para Thomson seria o que? Teriam subpartículas negativas, parênteses, elétrons. Beleza? Então, importantíssimo isso. Anota. Thomson descobriu os elétrons. Essa foi a primeira subpartícula descoberta, que foi descoberta por quem? Por Thomson. Beleza? E que mais que Thomson disse? Thomson também disse que esse pudim de passas, né, que era o seu modelo atômico, ele seria o que? Ele seria divisível. E fortalecendo, né, as ideias de Dalton, ele também seria maciço e indestrutível. Beleza? Então, dando uma revisada, né, Thomson dizia o que? Ele dizia que o átomo, ele seria como se fosse um pudim de passas, onde a massa desse pudim, ela teria uma carga elétrica positiva. Não confunda isso com prótons. Prótons é uma subpartícula do átomo, tá? Já depois a gente vai ver isso, né? E esse pudim de passas, ele possuía várias subpartículas negativas, nomeadas como elétrons, tá? Elétrons, né? E esse átomo, ele poderia ser divisível, né? E ele também era maciço e indestrutível. Isso aqui a gente vai conseguir compreender essas afirmações de Dalton. A gente consegue compreender quando eu for explicar
esse experimento que Thomson fez, né? Foi super importante e foi desse experimento que ele conseguiu tirar essas conclusões. Mas para a gente pegar os pontos chaves, eu gosto de sempre fazer uma diferença, né? De tudo que eu faço, né? Para pegar os principais pontos disso. Então, vamos fazer uma... O pincelzinho resolveu falhar aqui. Mas vamos fazer uma diferenciação, uma comparação desse modelo atômico aqui, ó, do modelo atômico de Thomson, pro modelo atômico de Dalton, beleza? Não sei o que dá no meu pincel. Mas para Dalton, vamos relembrar, era uma esfera, uma bolinha de bilhar, beleza? E essa bolinha de bilhar, ela seria como? Ela seria uma esfera, né? Como a gente comentou, uma esfera. E essa esfera, ela seria maciça. Ela também seria indivisível. E ela também seria indestrutível. Então, você percebe, ó, que tem algumas diferenças, né, entre o de Dalton e o de Thomson, é claro, né, senão seria o mesmo modelo, né. Então, enquanto que para Dalton era apenas uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, ou seja, sem cargas elétricas, sem carga positiva ou negativa, Thomson, se tivesse uns dois aqui, o que o Thomson falaria para Dalton? Olha, os átomos realmente eles são esferas, porém essa esfera ela tem uma massa positiva e para deixar esse átomo proporcional ele possui subpartículas negativas chamadas de elétrons, tá? E como que o Thomson explicaria para Dalton que o átomo ele consegue se dividir? É com esse experimento aqui que eu vou explicar para vocês, ó. Então deixa eu apagar aqui para arranjar um espaço para explicar para vocês, né? Vamos apagar aqui o de Dalton, que é pra gente já tá fera no de Dalton, né? Porque a gente viu no vídeo que eu fiz. Então, como é que funciona esse experimento aqui? Primeiro vamos entender o que é isso aqui, né? Que é muito interessante, né? Isso aqui é uma ampola, né? Uma ampola selada. E nessa ampola, ó, essa parte aqui tinha um gás sob baixa pressão, beleza? Isso aqui, ó, é um campo elétrico, beleza? Onde essa parte aqui é positiva e essa parte aqui é negativa. Então, quando ele passa por aqui, ó, ele vai estar passando por uma série de variações nas cargas elétricas, beleza? Então, como é que Dalton fez esse experimento? Nessa parte aqui, que era um gás com baixa pressão, Dalton não, perdão, acabei de lembrar, é Thomson, tá? Me perdoe. Então, nesse recipiente aqui com baixa pressão, Thomson, ele pegou ele aplicou uma DDP, uma diferença de potencial, né, que é uma espécie de carga elétrica, né? Então ele aplicou isso aqui, né? E o que isso gerou? Esse gás sob baixa pressão, quando entrou em contato com essa DDP, ele produziu um raio com carga elétrica negativa, né? E essa carga elétrica negativa seriam o que? Os elétrons, beleza? Aí tal. Então, esse raio, ele seguiria um percurso, né? Uma trajetória, né? Então ele foi indo aqui e tal. Aí quando ele passou por esse campo elétrico, ó, o que aconteceu? Ele foi para a parte positiva, beleza? Do campo elétrico. Então, quando o Thomson viu isso, ele ficou fascinado. Por quê? Porque eles acreditavam que o modelo certo seria o de Dalton, né? Já estava tudo esclarecido. Então, quando ele viu isso, ele falou, tem alguma coisa errada. Porque se os átomos eles não tinham carga elétrica, por que ele teve a preferência de ir para a parte positiva? Né? Se o modelo de Thomson estivesse certo, ó, ele apenas seguiria essa trajetória, ó, tá vendo aqui, ó? Ele continuaria seguindo. Mas como os átomos eles têm carga elétrica, né? Thomson começou a pensar, bom, você lembra daquela teoria que os opostos se atraem e os iguais se repelem? Então, como esse raio, né, que foi nomeado raio catódico por quê? Porque ele foi para o campo elétrico positivo. O campo elétrico positivo era chamado de cátodo, né? Então ele ficou na parte catódica, beleza? Por isso que o nome é raio catódico. Mas o que aconteceu, né?
esse raio, ó, ele foi seguindo essa trajetória, aí quando ele se debateu com essa parte negativa, ele se repeliu, né? Os iguais se repelem e os opostos se atraem, então ele acabou indo para a parte positiva, beleza? E daí, o Thomson conseguiu tirar essas 3 conclusões super importantes, ó, que é uma esfera com massa positiva, que ele possui subpartículas que são os elétrons, né, subpartículas negativas, e que ele era divisível, né? Então, por que era divisível, né? Para dar mais uma esclarecida assim, era por causa que aqui tinha um gás sob baixa pressão, né? Vocês já estão ligados nisso. E quando ele jogou a DDP, esse átomo de gás, ele se dividiu nesse raio catódico, beleza? Inclusive, deixa eu anotar, esse aqui, ó, é o experimento dos raios catódicos. Beleza? Então, é isso. Ele é divisível, por quê? Por causa que esse átomo de gás, quando aplicado ao DDP, ele se divide em um raio catódico, um raio que ele vai sempre para o lado positivo. Por quê? Porque ele é negativo, ele é recheado. Raio catódico, ele é feito de elétrons. Ele tem carga negativa. E como os iguais se repelem, quando ele entra em contato com um campo elétrico negativo, ele vai se repelir e ele vai para o lado positivo. Beleza? Então, é super importante você ter essa ideia dos raios catódicos, cai bastante, né? Então, eu acho que é isso e, né? É bem importante tu saber disso, porque eu lembro que quando a gente estava fazendo a apresentação lá na sala, né? A maioria, todo o grupo, se eu não me engano, tinha alguém falando com papel, assim. Só lendo papel. Enquanto tu faz isso, cara, tu tá dando um tiro no teu pé. Porque a maioria, ó, pegava o papel e lia lá. Claro que não era só o de Thomson, até no meu grupo tinha, né? Então, ficava lendo assim no papel. Tal. Não. Se tu chegasse 5 segundos depois e perguntasse da pessoa: ei, por que isso aqui aconteceu? Ela não sabia. Por quê? Porque ela tava lendo, mas ela não sabia nem o que tava lendo, beleza? Então não adianta nada você só aprender uma coisa por 5 segundos. Você tem que pegar, ó, estudar, botar a mão na massa, beleza? Então é isso. Foi isso por hoje. Amanhã eu vou falar sobre o modelo de Rutherford, beleza? E me fala aí se o áudio melhorou, se ele acabou que piorou, não adiantou nada, beleza? E valeu!